Seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aula aqui é para a gente gerar um exercício baseado em tudo que vocês já viram até hoje, tudo que você já viu, toda essa parte teórica. Então nós temos o conceito de linha de tendência, conceito de SWOT, que é o Short of Trust, de cluster, de spring, checkout, uptrust, conceito de acumulação, conceito de distribuição. O que nós vamos fazer aqui? O que eu vou fazer vai ser mapear um ativo. Aqui eu tenho como exemplo o mini índice. Você vai mapear um ativo e dentro desse ativo você vai colocar todas essas condições que eu falei. Então a gente vai dar um exemplo aqui, como que é para ser feito, e depois você vai me mandar ou por e-mail, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp cadastrado, que é o WhatsApp do site, para eu poder avaliar e ver o seu desempenho. Por quê? Não adianta você estar acompanhando as aulas como se estivesse lendo um livro. Você tem que estar acompanhando as aulas como se você estivesse estudando um livro. Então, talvez você ainda tenha dúvida, você está fazendo do seu jeito e não tem ninguém para corrigir, não tem ninguém para tirar suas dúvidas. Você está fazendo, às vezes a gente faz uma coisa errada achando que está fazendo certo. E o propósito aqui não é esse. O propósito aqui é você saber o que você está fazendo, é você saber identificar fase de mercado, sobre compra, sobre venda, tudo isso comparando o preço e o volume. Você vai fazer isso qualquer, em qualquer ativo que você achar melhor. Pode ser em criptomoeda, pode ser no dólar, só não pode ser nesse aqui que eu vou dar o exemplo, que é no mini índice. Pode ser em ações, pode ser mais de um exemplo. Tempo gráfico, você vai escolher o tempo gráfico, a gente vai falar sobre isso também em relação a fractal, porque no 1 minuto a gente vai ter uma condição, você vai fazer algumas análises, no 5 é outra, no 15 é outra. Só que como é uma coisa específica, é só para pegar o entendimento, que você está tendo esse entendimento, então não precisa ter muito essa especificidade. Então você vai escolher um tempo gráfico ali e vai fazer somente sua análise baseado em um tempo gráfico. Como eu disse, se quiser enviar mais de um, não tem problema. Até porque se enviar, isso aqui não ficou legal, manda outro, até você tá olhando e tá tendo certeza do que está fazendo. Por quê? A base do método ICOF é uma base clássica, que emprega preço e volume. Tem gente que não gosta de usar algumas ferramentas, outras ferramentas. Tem gente que já tem um setup pronto. Tem gente que já tem um operacional e não quer mudar o operacional. Só quer melhorar a forma de enxergar o mercado. Então, essa parte introdutória, só essa parte toda, é a parte que o Richard Wyckoff prega. Então, isso tem que estar muito claro. Você pode terminar e falar assim, cara, isso aqui era o que eu estava precisando, para ter um entendimento sobre o conceito de Richard Wyckoff. Então, o que eu preciso agora é só afinar isso daqui e bater o olho e ver, saber traçar as linhas, saber identificar, saber o que o mercado está fazendo. Porque tem gente que não quer partir para uma coisa mais, como pode se dizer, mais mecânica. E não vou dizer nem mais fácil, mas é uma coisa mais mecânica mesmo. E operacional a gente sabe que é individual de cada um. Agora, a metodologia do Richard Wyckoff, você pode usar ela em qualquer operacional que você quiser, até na sua média móvel, porque você tem a sua média móvel, você sabe onde está o mercado, você sabe onde tem volume, e às vezes você usa ela como gatilho, e isso aí, ok? Então, vou dar início. Aqui eu não vou nem pegar point fix, porque aqui eu vou fazer no gráfico da mesma forma que você vai fazer. Lembrando que aqui é o MetaTrader, você pode fazer no TradingView, pode fazer no Profit Chart, se você tiver o Profit Chart, pode fazer no Trade, faça na ferramenta que você achar melhor. Você pode fazer com um point fix, se você quiser, depois printa e me manda, ou pode fazer diretamente no gráfico também. Aqui eu vou fazer diretamente no gráfico. Então aqui eu vou usar o 15 minutos, mas conforme para o seu entendimento, eu vou ir mexendo aqui entre o 15, o 1 e o 5.
para a gente interpretar e para ficar mais fácil para você entender o que eu estou tentando te passar, para como você vai me mandar o estudo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, nesse contexto todo, eu vou traçar uma linha de tendência. Linha de tendência, como vocês viram, ela pega dois pontos, ponto A, ponto B, o que tiver. E lembrando, isso aqui também vai ser uma bela de uma revisão de tudo que você já viu. Então, é muito importante a gente ver isso tudo aqui. Então, você tem conceito ponto A, ponto B, o que tiver entre o ponto A e o ponto B, vou até trazer o ponto fixo, porque vai melhorar. E aqui é uma aula, não é para a gente ter pressa. O que você tiver entre o ponto A e o ponto B vai ser a paralela do seu canal. Então aqui você tem esse canal aqui, ok? Aqui você tem um canal. Depois desse canal, o que você pode fazer? Você tem uma linha de tendência reversa. Linha de tendência reversa é quando você vai diminuindo o ângulo do canal, vai diminuindo o ângulo do canal, você tem uma linha de tendência reversa, ok? Então até aqui, bem tranquilo. Aqui não precisa olhar o volume para marcar os pontos, ok? Não leve em consideração para marcar os pontos, mas leve em consideração para quem vai fazer operação. Sobe com volume, cai sem volume. Sobe com volume, cai sem volume, sobe com volume, cai sem volume. E depois o mercado vira, cai com volume, sobe sem volume. Ok? Então até aqui, acho que está bem tranquilo. 15 minutos. Vamos ver isso aqui no 5. Nos 5 minutos. Olha só como já muda. Aqui, ó, nos 5 minutos. Informação, mesma informação. Beleza? No 1 então nem se fala, não vou nem botar no 1. Deixa aqui no 15. Então tá, no 15. Então o mercado pegou essa tendência de alta. O mercado cansou lá no topo. Vamos ver. O mercado tinha volume. Depois ele vai sem volume. Mercado sem volume aqui embaixo, ó. Foi justamente quando ele fez aquele topo. Depois ele cai com volume. Sobe até com volume considerado, mas depois ele vai fazendo o inverso. Então o mercado começa a cair. Quando o mercado faz essa queda, a gente procura vendas climáticas. Você tem novamente um canal, então você tem um canal, você tem esse topo, você tem aqui. Você pode pegar aqui, se for pegar esse, é esse com esse. Se você quiser pegar esse, vai ser esse com esse aqui. Correto? Entre esse e esse, você tem esse. Entre esse e esse, você tem esse. Então a gente pega aqui, pega uma linha paralela a ele, ok? Beleza, então aqui você tinha um canal de alta, agora você tem um canal de baixa. Aqui você teve uma distribuição, ó, você teve uma compra climática, essa compra climática já não tinha mais volume, foi um movimento de respiro, o finalzinho do movimento, o mercado já estava fraco, teve força para cair, então o mercado vem caindo nesse último movimento. Nem chegou a acumular, o mercado não chegou a fazer uma acumulação. Aqui criou-se uma acumulação. Que o mercado cai, não tem tanto volume. A primeira porrada, aliás, aqui é a porrada entre a alta, que é para queda, e aqui o mercado faz essa primeira parada aqui, ó, sem muito volume. Na segunda
ele tem, você pode ver que o movimento é menor, porém o volume é maior. Então a gente marca aqui como o seu ponto, que é o seu ponto. Marcou? Que nós marcamos. Primeiro ponto de venda climática. Opa, tá difícil. Só um minuto. Tá, depois eu arrumo. Eita. Vamos lá. Então aqui você tem a venda climática, ok? Bom, pronto. Aqui você tem a venda climática. Depois da venda climática, o que você tem? A rally automático. Então, o rally automático vai ser esse ponto aqui, ó. Rally automático. Então, você tem tendência de alta, tendência de baixa. Você tem uma venda climática. Você tem o rally automático. Ah, mas o volume maior foi aqui. Mas você vai levar em consideração sempre o fundo. Nem sempre a barra de maior volume climático vai ser a barra de maior profundidade. Você tem que olhar o movimento. Como eu disse, esse movimento foi maior, ó, você pode ver que esse movimento foi maior, porém esse movimento teve mais volume. Lembrando também que pode ter locais de venda climática ou compra climática que não vai ter tanto volume assim. Às vezes o volume ficou na parada preliminar, ok? Vamos lá então. Beleza, então você tem, eu vou escrevendo, eu vou escrever para ficar melhor, até porque eu vou pedir para vocês escreverem também. Então aqui vai ser, bem um passo a passo de como você vai montar. Inclusive depois, eu acho que é aqui. Inclusive depois você pode ter isso como um gráfico auxiliar, dependendo do ativo que você opere, para você ir mapeando ele. Depois você vai mapeando o ativo e você vai deixando ele ali, você vai mapeando, vai vendo o que ele está fazendo, ok? Vamos lá. Eu não vou pausar porque para ser uma aula completa e você tem que entender. Aqui o segundo teste passou. Tem algum problema? Não. Mesma coisa. Como você já estudou, o segundo teste ele configura 3 M's ou 3 W's. Então pode ser do mesmo nível, pode ser de nível mais baixo, pode ser de nível mais alto. Então, segundo teste. Eu não vou riscar aqui fasear, mas poderia até riscar. Então a gente sabe que a fasear é depois que você tem esse primeiro movimento. Se o mercado continua a cair, o que acontece? Desconfigura e o mercado continua caindo. Poderia ter sido um exemplo aqui. Só que aqui a diferença é que o mercado acabou de vir de uma alta muito expressiva e aqui teria um retrocesso pequeno em relação àquela alta. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Mas, mais do que justo, você vai marcando a informação que o mercado te dá. Você vai mapeando. Você vai mapeando o mercado, não importa. Desconfigurou, você vai e anda de novo com a informação, vai mapeando, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Então o mercado fez essa condição, opa, se fez fasear, por teoria eu tenho que ter uma acumulação. Nem sempre e nem é necessário que você fique marcando tudo isso. Como aqui é uma aula teórica, a gente está olhando e a ideia é você olhar e visualizar, você tem que marcar sim. Mas um exemplo que eu falo mais importante, traçar as linhas de tendência, tanto os laterais como os canais, e configurar sempre venda climática. Isso você tem que ter. Chegou num ponto, compra climática. Chegou num ponto, venda climática. Por quê? Ali você sabe que é o final do movimento, tanto para cima ou para baixo. Então isso é muito importante para você olhar e já identificar. Ok? E os springs e os checkouts também. Agora, os testes não são tão importantes assim, mas isso fica a critério, isso é eu que estou falando. Eu não sou dono da verdade. Então, quando você tinha esse movimento aqui,
você tinha esse movimento. Você traça, o mercado rompe a linha de canal, você, pô, então o mercado vai andar de lado. Isso daqui pode ser uma distribuição, já, a gente sabe que o mercado anda um pouco, ou pode ser uma, um início de uma distribuição ou início de uma acumulação, continuação, tendência de alta. Então o mercado faz esse movimento, você sabe que esse movimento pode ser um spring ou um checkout, dependendo do volume. O mais importante é você entender que existe esse movimento. Se aqui é um movimento de spring ou de checkout, você configura que aqui era uma fase B e aqui agora é uma fase C, então você tem como tomar um risco. Aqui é 15 minutos, você vai comparar isso num tempo gráfico menor, se você quiser, lógico. Se você quiser operar só o 15, só o 5, fica a seu critério. Você vai tomar posição aqui com risco menor, acreditando que o mercado volta pelo menos no topo. Porque o mercado costuma voltar para testar o topo do range. E essa saída do fundo de um range até o topo do range configura a fase D de mercado. Ok? Então vai ter a configuração da fase D de mercado. E se der continuidade é a fase E. Só que a fase E já é a fase mais avançada, que por teoria também não é muito sensato tomar operações na fase E. Então a operação você toma na fase C e na fase D. E dependendo do seu operacional, se for scalp, pô, aí que então nem se fala. Você pode operar qualquer fase, desde que você entenda o momento que está o mercado. Para isso você vai estar tomando essas posições em níveis de suporte para compra e níveis de resistência para venda, independente da fase, mas sempre olhando o contexto do mercado como um todo. Por isso que essa metodologia é tão interessante. Então o mercado fez esse movimento, você tem aqui o seu spring, e o importante de mapeando também é para você ir pegando já o entendimento da coisa, e depois você não vai precisar mais fazer isso. Se quiser continuar, é interessante também que você mapeia o mercado. Então você tem um spring, lembrando que aqui já tinha ido embora a fase A, correto? Aqui já era a fase A. Pronto, agora você está esperando a fase B. Então aqui muito interessante, porque a princípio era uma fase B, esse aqui tem a fase C. Aí o mercado vai, o que ele fez? Ele não rompe, ele volta novamente. Então você fala, pô, então aqui não pode ser a fase C. Se aqui for a fase C é a fase mais curta, tudo isso aqui vai ser a fase B, e aqui daria início à fase E. Isso é muito importante, prestar atenção, isso é muito importante. Que seria a fase E. Aí você vai falar, pô, então, não, para mim não tem problema. Então você tem um spring, e mais à frente, você teve um novo spring. Aqui, ó. Aqui você teve um novo spring. Correto? O mercado abriu aqui, testou. Então, novamente, você está acreditando e está vendo que o mercado está com força, está indo para cima. Lembrando que outra coisa importante aqui embaixo, as primeiras, como é 15 minutos, as primeiras horas do mercado, de 10 até aqui, ó, meio-dia, 1 hora, são as horas que o mercado mais tem volume, tá? Porque você pode olhar depois, mas depois o volume caiu, tá? Mas sempre depois o volume cai. Porque o mercado, ele se posiciona, os grandes players se posicionam nesse horário. Então, para você, às vezes, não fazer uma análise errada em relação a volume, em relação a isso, ok? Então, tá lá, você tem a fase A, você tem uma possível fase B, que poderia ter terminado aqui sendo a fase C. Então, como o mercado continua de forma lateral, você continua na fase B, o mercado faz esse movimento, você fala, então aqui que era a fase C, e ali era a fase
fase C, fase D e agora fase E. Por que é importante você identificar a fase A? Por esse motivo. Agora, o restante pode acontecer muito disso. Você ser pego por essa situação. Então você vai estar sempre. Depois que já passou é fácil. Mas você viu como que estava? Agora é a fase B. Não foi, agora é a fase B. Então o que tem? Você traçou o canal. Rally automático. Venda climática, o que tiver aqui dentro, depois disso, você acompanha. Ok? Você acompanha. Pontos importantes depois que você tem que fazer. Você vai ter esse corte, que é uma resistência acima, e esse fundo. Deixa eu até puxar isso daqui, ó. E esse fundo aqui também, que foi o seu segundo teste. Você sempre vai ter uma segunda opção, se tiver lógico, próximo, para poder mapear, porque o mercado ele não é exato, ele não para em pontos exatos. Por isso que eu falo também da importância do Market Profile, porque ali está onde o mercado negociou. Aqui a gente está marcando simplesmente pontos. Tá difícil, hein? Não perder tempo com isso não. Simplesmente pontos de referência no gráfico, que por coincidência ou não respeitou. Então o que você teve nesse movimento aqui? O que você conhece como esse movimento? Então você está vendo aqui, você chega a uma conclusão que o mercado fez um fundo, testou, não foi. Fez o segundo fundo, bastante volume. Nessa barra, mercado cai sem volume, sobe com volume, trabalha aqui já é final de pregão. Mercado abre com volume excessivo aqui. Porém, o que a gente sabe que o mercado faz? Você acredita que daqui o mercado vai continuar subindo direto numa região de resistência? Não, o mercado faz um pullback. Então, na sua análise, você pode configurar que aqui seja, uma resistência. Então, se você acha que o mercado vai continuar subindo, não tem problema nenhum nisso. Até porque aqui você pode ter traçado esse canal. Então, você tem o quê? Pullback e o mercado sobe. A partir do momento que ele perde, aí você faz outra análise. Mas aqui você não vai estar comprando. Ah, mas é a fase E, é a hora de comprar. Não, aqui não é hora de comprar. Aqui vai ser a hora de vender, justamente. Onde todo mundo está comprando, você está vendendo. Se fosse assim, aqui seria a hora de vender. Só que onde todo mundo está vendendo, você está comprando. E aqui onde todo mundo está comprando, você está vendendo. Quando eu digo todo mundo, estou dizendo todo mundo que não tem essa informação que a gente está estudando, ok? Porque o mercado, ele anda em ondas e ele sempre vai estar tentando enganar. Quando ele firma para um lado, é quando justamente ele vai para o outro, ok? Então, vamos continuar aqui. Feita essa leitura, o mercado... aqui você vai configurar o TAD. Isso aqui é uma leiturazinha para quando você for fazer o seu estudo, você está fazendo parecido, tá? Eu estou explicando aqui, é só para relembrar os conceitos, para ficar uma coisa bem explicada, para relembrar os conceitos mesmo. Que aqui teve teste, região de teste, você não precisa marcar. Aqui são regiões de resistência, como eu disse, essa região de resistência eu posso operar. Você não precisa esperar todo esse movimento para você poder fazer alguma coisa. Isso não existe. Pelo menos, mais uma vez, minha opinião. Porque senão o movimento está ali uma semana e você não está fazendo nada porque você está esperando. Agora eu vou esperar acontecer tal movimento. Não, você é day trade. Ou se você for swing, beleza, aí concordo. Você espera uma confirmação maior. Agora, se você é day trade, o mercado dá oportunidade na venda, deu oportunidade na venda, deu oportunidade na compra, deu oportunidade na compra. Você já mapeou venda climática, rally automático, você sabe que o mercado trabalha dentro de um range. Se você trabalha fazendo operações de, não vou dizer
de preço médio, mais operações de posição, então você tem regiões que você faz a sua posição de venda, regiões que faz a sua posição de compra, a sua posição de venda, tudo isso. Aí o mercado vem nesse dia, brum, cai e perde tudo. Ok? Depois, então você tem a sua linha até o final, fala agora vai cair. O que, que o mercado faz? Uma coisa, o mercado volta e fica testando esse range, ó. A gente vai ver aqui quantos dias esse range foi testado. Então, hoje cai, hoje cai, hoje cai, hoje cai, hoje cai, hoje sobe, hoje sobe, hoje sobe. Ó, 1, 2, 3. Então ele veio do dia 15 até o dia 24. Uma semana praticamente dentro desse range. Então, o mercado cai, volta para dentro do range. Mesma coisa, aqui eu estou fazendo num 15. Se você trouxer isso para o 5, com certeza você traçou linhas de tendência aqui dentro. Linha de tendência, linha de tendência, linha de tendência. Linha de tendência, próprio dia. No próprio dia o mercado veio, depois rompe a linha de tendência, rompeu a linha de tendência. O que, que é linha de tendência? Linha de menor esforço. Dentro de canais sempre vão ter tendências. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é um resumão 100% de tudo que você já viu, para ficar bem entendido. Então, dentro de tendências, dentro de range ou faixa de negociação, nós sempre teremos tendências. Isso porque está no 15, como eu disse. Se botar no 5, depois eu vou botar, vai ser mais fácil de visualizar ainda. Se botar no 1, nem se fala. Depois a gente vai olhar isso. Então, novamente, o mercado vai, de novo, ele continua fazendo esse movimento aqui dentro, até a hora que ele perde. Quando ele perde, isso daqui configura o seu LPSY, o último ponto de suporte. Então, novamente, ó, resistência, resistência, até a hora que ele abre na resistência, bum, e cai, e perde. Isso aqui é um check-out desse movimento? A princípio não. Por quê? Ele fez esse volume ultra elevado, um volume de check-out, mas lembre também do volume de ignição. Então isso tudo aqui pode ter sido uma distribuição e ele fez um volume de ignição, levando o preço para baixo. Mas se ele voltar para dentro do range, pode ser um pullback desse movimento. Lembrando que aqui é o ICE. O ICE é o que? É a parte do suporte. Quando ele quebra o gelo, ele perde, ele pode voltar para testar sem problema nenhum, para voltar a cair, ou ele pode simplesmente fazer um novo range aqui, durar alguns dias e cair, ou ele pode voltar para dentro do range e de dentro do range ele voltar a subir. O interessante, como day trade, é estar mapeando isso. Vamos lá? Então o mercado, por isso que eu falo, não precisa ficar colocando segundo teste, segundo teste, segundo teste, segundo teste. Isso aqui não precisa, ok? Então a princípio é isso. Linha de tendência, no caso canais, trend range, ok? Canal, trend range. Aqui embaixo, o que, que ele configurou? Novamente. Então aqui o mercado tem essa queda. Você pode considerar uma parada preliminar no 15, mas se for no 5, você vai ver que aqui já é a sua venda climática, justamente aqui foi a parada preliminar e aqui foi a venda climática, justamente por esse volume. E a gente marca novamente. Então a gente continua mapeando o mercado. Se você fizer no 5 e talvez fizer no 15, talvez tenha algumas diferenças. Não tem problema. Não tem problema. Então aqui você entra agora com, novamente, e o SOW? Sim, aqui, como perdeu, você tem SOW. Aqui foi um SOW perfeito, porque é força da fraqueza, né? Você lembra dessa aula. Então, um movimento muito forte para baixo. É a hora que não tem demanda nenhuma, só tem oferta. E aqui a oferta foi muito grande. Quando o mercado faz esse movimento, é para você ficar esperto. Ainda mais levando em consideração que ele não consegue mais romper. Que você veio volume, 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 e você tem
barras de alta com volume, esforço e resultado, lembra? Ó, entra volume, mas o mercado não anda. Ó, volume para o mercado para baixa, não entra volume para alta, não entra volume para alta, não entra volume comprador. Cai, volume de alta, topo, mercado subindo, não tem comprador. Se você for pegar a média, você pode até fazer isso também, que eu acho super importante, você traçar uma média para ver a média do volume fora do horário. Como eu disse, aqui ó, você tem 3 volumes fora de horário, tá vendo? Volume, volume, o mercado está fazendo um movimento X, aqui alto volume, aqui é fora de horário, mas é volume, aqui fora de horário, baixíssimo volume. Então você tem uma média se o volume está muito fraco pelo horário ou se o volume está forte. Está forte assim, está fora do padrão, né? Porque aqui, ó, facilmente eu botei uma linha que você consegue mensurar o padrão. Então, ou o volume está muito fraco, aqui eu vou até colocar uma linha aqui. Isso no índice, aí você vai fazer isso no ativo que você estiver olhando. Então aqui você tem referência. Pô, abaixo disso aqui é muito fraco. Ou nessa linha é muito fraca. E acima disso aqui, por esse horário, alguma coisa aconteceu. Tem gente botando dinheiro aqui. Então é essa análise que você deve fazer. Vamos lá. Então o mercado cai novamente. Se ele cai, você vai mapear. Então você tem venda climática. Você tem AR. Você tem segundo teste. Você tem segundo teste. Você poderia marcar aqui um spring, mas eu não vou marcar um spring. Aqui você teve um pela profundidade e pelo volume do horário, a gente vai configurar um checkout. Mas, como eu disse, se é checkout ou se é spring, o que cabe é você identificar o movimento. Você sabe que o checkout tem mais volume, mas o importante é você identificar o movimento. Checkout, e aqui dentro é tudo teste, ok? Quando o mercado faz esse fundo, o que você faz? Mesma coisa, ó. Rompe. Você marca esse fundo e aqui agora você tem, eu não sei se nos 5 minutos aqui vai dar 2 topos para mim poder marcar aqui ou se eu marco direto esse. E agora que passou você vê que tem uma relevância desse candle em relação a esse volume aqui, ó. O mercado veio lá testar, ok? Lembrando que o Market Profile ajuda você a olhar. Então você precisa, ou o ideal que você tenha, um gráfico mapeado desse e o Market Profile é a sua bússola. Só que se você jogar o Market Profile aqui, provavelmente vai ficar tudo bagunçado. Então a ideia é que você consiga ver o seu mapa de forma tranquila e só fazer essa junção. Vamos colocar aqui. Depois eu vou diminuir os tempos, como as linhas já estão marcadas, vai ficar fácil para a gente olhar. Uma coisa que a gente pode identificar aqui é que a gente viu que não teve nenhum canal, não teve um canal assim expressivo. Um canal que fez esse movimento, não teve. O mercado simplesmente perdeu e agora veio testar essa região. Então ele criou-se uma nova região, lembrando que agora aqui pode ser uma nova região, confirmando, né, a distribuição ali, a princípio. É uma distribuição, não tem como negar, foi uma distribuição porque perdeu o nível
de negociação. Então aqui a gente tinha uma faixa de negociação que ela foi perdida em 2.000 pontos. Então perdeu a faixa de negociação, ali configurou a sua distribuição. Se configurou a sua distribuição, aqui é uma nova faixa de negociação, que já foi confirmada em 2 dias. Então aqui é uma nova faixa de negociação. Você já teve a fase A, aqui é um checkout, mas aqui a princípio é fase B. Depois de uma fase A vem a fase B. Se o mercado cai, sobe, cai, aí vai configurar a distribuição e um markout aqui, tendência de baixa. Se ele ficar andando de lado, vai configurar uma fase B. Por isso que eu falo, mas checkout não costuma ter na fase B. O importante é você identificar que após uma fase A, o mercado faz uma lateralização. Pode ser que para frente aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu não sei se você já fez, por isso que isso aqui é um exercício que você vai fazer justamente o que eu fiz aqui. Você está vendo que eu estou aqui falando já tem quase 40 minutos. Você vai fazer justamente isso daqui, no mínimo de 2 ativos, e vai me mandar o tempo gráfico que você vai escolher, e que seja uma coisa dessa forma, ok? Sendo que você, se for necessário, você escreve, bota texto, tiver alguma coisa que você achou diferente, é aqui, é isso, por causa disso, disso. Aqui tem pouco volume, mas eu configurei venda climática porque na parada preliminar já tinha um volume. Aqui é um spring porque é um volume relativo ao anterior. Aqui é o checkout. O ideal, quanto mais explicado, melhor. Porque eu vou entender o que você estava querendo me falar e você vai aprender muito mais. Ok? Porque o mercado é para ser mapeado dessa forma. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, a princípio é isso. Ou aqui é a fase B, ou aqui é a fase A. Então, aqui é o checkout, não pode ter na fase B. Exemplo, vamos dizer que o mercado, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas que ele venha fazer isso, ou que ele faz esse movimento, com um volume assim, e volta. Aqui era o checkout, mas aqui você fala, opa, então isso aqui é movimento de fase C de mercado. Aí ele vem até esse topo. Mesma história, ele testa o topo, fase D. Aqui é a fase D então. Aí fez a fase D. Aí quando ele vai ir, ele faz que rompe e faz esse mesmo movimento aqui e cai. Então isso, como você como day trade vai mapeando. Ou ele faz o pullback agora e sobe. Opa, fase E. Então isso é para ser mapeado o tempo todo. Agora, outra coisa que nós vamos ver. Então aqui nós temos o canal, nós temos trend range, nós temos mapeamento de fase. Aqui nós tivemos somente fase de distribuição, foi uma fase de distribuição, e aqui uma possível fase de acumulação. A gente não sabe, mas eu não vou pedir para você mandar uma fase de acumulação, uma fase de distribuição. O que eu quero é que você faça o mapeamento completo do jeito que está aqui. Agora vamos continuar. Vamos diminuir o tempo gráfico, 5 minutos. E eu vou pedir para você, mapear para mim Short of Trust, que seria o SOT, e mapear para mim o Clusters. Pode ser no mesmo gráfico, aqui eu vou fazer no mesmo. Provavelmente se for no mesmo gráfico talvez fique muito poluído, o ideal é que faça em outro mesmo, mas aqui eu vou fazer, até com point fix, para não estragar. E isso, vamos lá. Então aqui eu vou trazer da esquerda para a direita, para a gente poder visualizar. Olha só como você vê aqui nos 5 minutos, no 5, e se eu botar isso aqui no 1, então nem se fala, mas vamos lá. Vamos começar por aqui. Então a gente tem nesse topo. Lembrando que eu sempre falo, para você estar vendo o range, então você vai fazer assim mesmo, do jeito que está aqui. Então aqui você tem um SOT de pernada. Esse SOT a gente consegue visualizar
com volume, olha, cadê? Deixa eu pegar o caixote, que o caixote fica bem. Aqui foi o topo, deixa eu mudar para o vermelho, pegar o branco. Caramba, fiz besteira. Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu apagar tudo, que isso aqui é muito importante. Então esse é o resumão para me mandar. Vamos lá. De novo aqui, vamos ver se agora vai. Vermelhinho. Pronto, 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 pronto. Pronto. Shortening of Thrust. São os 3 níveis. Diminuição do impulso. Vamos ver se agora eu consigo. Pronto, isso aqui. Olha isso. Então o mercado está subindo. Isso daqui parece até um exemplo clássico da aula que a gente tem, que o mercado ele pega essa força aqui, ó, então ele sobe do ponto A até o ponto B, lembra dessa aula? Ponto A até ponto B com muito volume, depois ele vai diminuindo o volume, só que lá a informação até que ele tem muito volume, só que não tem desempenho. Aqui, ó, só tem muito volume aqui, que inclusive vamos achar essa barra. Ó qual barra que é. Seria essa barra do exemplo que a gente dá. A barra é o volume, um volume de 200 mil e subiu 300 pontos. Então aqui é um exemplo clássico. O mercado não conseguiu fazer o desempenho da alta, lembrando que tem um horário, tudo que eu já falei, mas você já tem uma média aqui embaixo do que é volume alto, do que é volume baixo, ok? Do que é volume alto, do que é volume baixo. Aqui você tem esse volume totalmente excessivo, ultra excessivo, e o mercado, pum, cai. Então aqui você tem o seu primeiro SWOT. Então você vai marcar isso para mim. Se puder marcar com essa comparação de volume, vai ficar muito bacana. Se for muito volume, você fala o porquê que você achou que aquilo era um SOT, e se for pouco, você explica. Quanto mais explicado, melhor. Aí você vai falar, mas aqui também tinha. Beleza, vamos lá. Aqui também tinha, eu não sabia que tinha aquilo lá, então a princípio isso daqui para mim era isso aqui. Correto? Beleza, então vamos ver. A princípio, o short of thrust justo, dependendo, se for virada de movimento, tem que ser, né, para fora do movimento. Às vezes tem uns dentro do movimento que a gente até vê. Esses são até um pouco mais arriscados, mas dentro do intraday pode até acontecer. Vamos ver aqui. Aqui você teve uma lateralização, aqui teve outra lateralização, o mercado subiu. Aqui nem teve um bem curtinho, o mercado fez isso. Que no outro dia você teve essa entrada de movimento. Então você está vendo que configura diferente. Ó, aqui o mercado perdeu volume. Vamos pegar no caixote. Ó, vamos lá, pegar no caixote. Mercado lateral. Mercado totalmente lateral aqui. Ok. Aqui do lado você tinha muito volume aqui do lado. Olha isso aqui. É pelo horário, tá? Beleza, pelo horário. Mas eu falo, muito volume e o mercado não ia para cima nem para baixo. Então aqui você não tem essa caracterização. O mercado perde. Agora, aqui nesse topo. E outra coisa que eu levei em consideração aqui, range. Range que eu falo é amplitude. Quanto que o mercado andou até ali. Então, aqui teve. Vamos lá, aqui embaixo, mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Então aqui, eu nem vou considerar esse, porque foi o primeiro movimento. Mas aqui você teve esse.
Esse aqui foi dentro do mesmo nível praticamente. E você teve esse. E eu nem vou considerar esses dois aqui. Lembrando que o SWOT, ele pode ser ou candles, correto? Ou movimentos de swing. Aqui ele teve esse swingzinho aqui, ó. Você consegue ver. Vamos ver dentro do volume. Aqui, ó. Dentro do volume, o mercado caindo, diminuindo, beleza, tem um horário, tem tudo isso. A gente tem que levar em consideração. Deu essa porrada na venda e o mercado veio perdendo, caindo, né? Com diminuição de volume. Mas tem que levar o horário em consideração também. Mas vem perdendo, fazendo o zigue-zague em relação ao volume e vindo próximo do canal de baixo. Lembrando, eu preciso esperar ter um novo toque embaixo. Não, a partir do momento que você tem o ponto A e o ponto B, você vai botar de forma paralela no triângulo que se formou, ponto C. Então, quanto mais próximo o mercado chegar desse ponto, melhor. Quando rompe, configura sobrevenda. Rompeu a linha de sobrevenda. Ok? Mas quanto mais próximo chegar, se for um canal largo, aqui era um canal bem largo, você pode ver que era um canal largo, então você consegue ter essa visualização. Então aqui você tinha outro. Vamos ver mais. Que o mercado ficou no canal. Canal aqui nem teve, eu não vou nem considerar. Que você pode considerar aqui são, como eu disse, são linhas de tendência que o mercado rompe, mas aqui eu não considero o SWOT, mas o mercado rompe. Se você pega aqui, você tem um movimento aqui. Sempre isso, pessoal, sempre, desculpa, sempre isso. Como eu disse, o trend range sempre vai ter tendência. Calma aí. Pausei aqui porque eu tossi, desculpa. Aqui embaixo. Vamos lá, aqui embaixo. Até passei. Então, você tem aqui, ó. Você tem aqui. Aqui você tem. Você tem. Na maioria das vezes, na maioria vão ser 3, tá? Na maioria vão ser 3. Aqui, ó. Aqui já é dentro do range, lembra que eu falei? Aqui é dentro do range. Quanto mais próximo de um topo, esses 3 movimentos, melhor. Quanto mais próximo de um topo. No meio, o exemplo aqui, ó, acabei de ver. Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro. Não sei por qual motivo, vou vender aqui. Olha só. Não pode, né? Só que aqui não tem nem como, porque tem linha de tendência e tal, dentro do trend range. Mas, beleza. Deixa eu puxar isso pra cá, pra ver como é que sai. E aqui, você tem esse, teve esse. E agora teve esse. Olha, e pode considerar isso aqui também, como eu fiz lá no outro, foi praticamente no mesmo nível. Então, olha como as informações, elas são entrelaçadas, as informações elas são conjuntas. Isso que a gente olhou agora foi o SWOT. Agora nós vamos vir para olhar o cluster. Espera, porque essa aula é a aula de resumo. É o aulão para fechar tudo, todo o entendimento e você me mandar essa informação, ok? E cluster, como a gente sabe, é agrupamento. Então o mercado fez aquele movimento, fez um agrupamento, um topo. Aqui, ó, agrupamento. E depois você valida com volume, que é o que? O nosso VSA. Como que valida com volume? Alto volume. As demais barras não tem volume. Mas isso aqui tem volume. Vamos ver qual é essa barra de volume.
uma barra de indecisão de volume. Deixa eu puxar aqui de novo. Uma barra de indecisão de volume. Uma barra de indecisão de volume. Novamente, parece até um exemplo que teve. Com certeza não é, até pelo tempo, que é 10 de julho. E o tempo gráfico é outro também. Aqui, ó, indecisão, entrou o volume, continua sem querer subir, então o mercado cai, ok? Então vamos continuar. O mercado chega em topos e faz clusters. Cluster. Valida com volume. Vamos ver se tinha volume aqui. Aqui pelo horário ainda não tinha, justo. Ali pelo horário não era volume de horário. Mas cluster. Cluster. Vamos lá. Deixa eu pegar com outro aqui, ó. Pronto, vou pegar com isso aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Cluster. Ah, mas aqui tá no meio do beleza, não tem problema, mas cluster, depois quando isso é fácil, tá? Cluster. Aqui é cluster, o mercado para o horário, muito volume, o mercado ficou andando de forma lateral. Ah, ele poderia fazer esse movimento subir? Poderia testar ali. Por quê? Ele poderia testar ali. Por que ele poderia fazer isso aqui? Poderia fazer isso aqui, não poderia fazer isso aqui? Que seria um M de nível mais alto, da mesma forma que foi um M de nível mais baixo. O que vai ajudar você a validar isso? Você tem bem uma VH, você tem uma VAL, você tem uma informação passando aqui. Por isso que eu uso. Você tem uma VWAP móvel passando bem aqui, que ajuda você a tomar essa decisão. Com certeza, só olhando isso daqui depois de um candle desse, pode ficar muito complicado para você fazer essa operação, ok? Só um minuto. Como esse vídeo aqui já vai dar 1 hora já, eu vou parar ele e vou voltar para a gente fechar com o cluster. A gente pega só dos clusters. Vai ser uma continuação dessa aula. Então vai ser a aula parte 2. Aula como fazer o exercício, parte 2, ok? Então vamos lá.